Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Márcio Gomes, professor de atualidades, especialista em concursos públicos. Aqui no canal eu vou ajudar vocês a resolver questões em provas. Nós temos uma abordagem direto ao ponto, sem ser superficial. Trazemos alguns detalhes sem ser prolixo. Espero que vocês curtam essa jornada e aproveitem o conteúdo. Na aula de hoje, nós vamos bater um papo sobre alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês de janeiro de 2024. Ou seja, a aula de hoje é o nosso resumão, a nossa retrospectiva sobre o mês de janeiro. Bora lá! Canetinha na mão, marca-texto e papel na outra, vamos ver os principais fatos do mês de janeiro. Conflito armado interno no Equador. O que aconteceu no Equador? Antes de entrar no tema em si, quero fazer já uma observação. As bancas de concursos públicos adoram cobrar fatos sobre a América do Sul. Então, Equador, um país sul-americano, ganha destaque diante deste contexto, ok? Tá, o Equador tem um presidente aí recém-empossado, né? O Daniel Noboa tomou posse no finalzinho do ano de 2023. E já no início de 2024, ele enfrenta um grande problema. Esse problema tem tal magnitude que ele declarou conflito armado interno no país. Caramba, Márcio, conflito armado interno? O que isso significa? É quando nós temos as forças do Estado em situação de luta, de combate, de conflito com forças rebeldes. Pode ser um grupo separatista, pode ser uma facção criminosa, pode ser um grupo de guerrilheiros e assim por diante. Então, Equador, conflito armado interno. Isso acontece após uma escalada de violência que atingiu o país. É uma violência que vem lá do ano de 2023, mas no início de 2024 ganhou proporções mais intensas. Beleza? Tá. Então, primeira coisa que você tem que anotar para uma prova de atualidades. A banca pode questionar: qual país sul-americano decretou conflito armado interno? Questão de localização, questão clássica de atualidades. Em que local aconteceu tal evento? Acontece sempre. Tá, Márcio, então é no Equador. Como é que eu vou lembrar disso? Raciocina comigo. Se há um conflito armado interno, isso gera dor, né? É a minha percepção. Gera dor, caramba, um conflito armado interno é algo que gera dor. Se é um país sul-americano, qual país sul-americano rima com dor? Equador, opa, já sei. Então, conflito armado interno é no Equador, porque conflito armado causa dor. Suave. Tá, Márcio, isso já está compreendido. E o motivo, escalada da violência. Ok. Acho que só essa manchete resolve boa parte dos problemas, tá? Mas algumas bancas podem trilhar um caminho mais complexo. Então vamos entender a evolução desse conflito armado interno no Equador. Comecinho de janeiro, dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro. Imagine só que um narcotraficante, o apelido dele é Fito, tá? O nome certinho dele, José Adolfo Macias Salazar, conhecido como Fito, líder dos Choneiros, uma das maiores gangues do país. A maior gangue, né? Muitos jornais noticiam, a maior gangue do país. Esse cara fugiu num presídio. Caramba, Márcio, então, o presídio tinha ali o líder da maior facção, da maior gangue do país, e ele fugiu? Sim, fato. É preocupante. Em outros presídios do país, tivemos rebeliões. Então, rebeliões, ó. Nenhum, fuga. Em outros, rebeliões. Esse cenário fez com que o presidente Daniel Noboa decretasse aí um estado de exceção. Ó,
Coisa tá complicada. Estado de exceção. Beleza? Acompanhe o raciocínio. Dia 9 do 1, dia 8 do 1. Dia 9 de janeiro. Fuga de outro líder do tráfico. Fabrício Colom, que é líder dos Lolobos, uma outra facção. Poxa, em 3 dias, 2 fugas. A coisa não anda muito bem na segurança pública do Equador. Certo? Aí o que chama atenção no dia 9? Violência pelas ruas. Para vocês terem uma ideia, homens armados, encapuzados, invadiram com fuzis uma empresa de TV, um canal de TV. Imagem marcante, pessoas correndo nas ruas do Equador. A coisa é grave então. Pois é. Então o presidente Daniel Noboa disse o seguinte: passamos por um grande problema, uma escalada da violência. Há um conflito armado interno, vou declarar essa existência. Com essa declaração, há uma mobilização das forças militares, das forças armadas, para conter a violência no território equatoriano. Essa declaração coloca essas facções criminosas no estágio de organizações terroristas. De boa? Então, esse é o primeiro fato do mês de janeiro que acho interessante todo concurseiro conhecer. É um fato que provavelmente aparecerá em algumas provas. Ok? Tá. Vamos para um segundo fato, também grandioso. Saímos da América do Sul e vamos lá para o Oriente Médio agora. Um grupo chamado de Houthis. O Houthis. Já ouviu falar sobre esse grupo? Pois é, esse grupo tem atacado navios no Mar Vermelho. Esses ataques eles tiveram início no ano de 2023, mas assim como o caso equatoriano, passaram por uma escalada, por uma intensidade no início de 2024, no mês de janeiro de 2024. Esse grupo ataca navios comerciais. Navios comerciais que passam pelo Mar Vermelho. Mas por que, Márcio? Qual o motivo? Segundo o grupo, é um protesto contra a guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. Já vamos entender melhor isso, tá? Por hora, alguns pontos. Vou colocar um mapinha aqui para facilitar a nossa discussão. Primeiro ponto importante. Precisamos localizar onde está o Mar Vermelho, tá? Mar Vermelho. O Mar Vermelho fica entre o continente africano e o Oriente Médio. Beleza? Esse é o Mar Vermelho. Tá, Márcio? Já compreendi. E por que eu estou chamando a atenção para o mapa? Pode vir uma questão simples assim. Um mapa, uma rachura, uma área destacada no mapa e questionar o candidato. Olha, esse mar aí, qual é o nome desse mar? Mar Mediterrâneo? Ah, o Oceano Atlântico? É o Oceano Índico? É o Mar Negro? Então, região do Mar Vermelho. É uma região muito importante para o comércio mundial. Imagine só, um navio, vou desenhar aqui, ó. Tem aqui um navio, um barquinho, que sai da Ásia, beleza? Esse barco sai da Ásia em direção à Europa, que tem um exemplo, Taiwan até a Holanda. Ele tem 2 caminhos aí, interessantes. Primeiro caminho, sai daqui, ó, vai, ok? Passa pelo Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez, ingressa no Mar Mediterrâneo e chega até a Europa. Poxa, Márcio, parece que é um caminho que tem um atalho, né? Exatamente. Porque qual que é a outra rota? A outra rota você precisa contornar o continente africano. Precisa contornar o Cabo da Esperança. Eu saio de Taiwan, mas agora faço todo esse contorno. Então tem um tempo maior, esse deslocamento pelo sul da África, um custo maior, então não é interessante. Beleza? Então é uma rota importante. Destacamos isso? Uma rota importante, essa rota pelo Mar Vermelho. Voltamos à manchete. Navios que passam ali, alguns navios comerciais, são atacados por esse grupo Houthi.
diz que é um protesto contra os ataques de Israel ao Hamas na faixa de Gaza. Vamos entender um pouquinho melhor os Houthis. Houthis, um grupo que se formou nos anos 1990 no Iêmen. Então veja, não é um grupo que atua no território palestino. Eu falo dos Houthis, é um grupo que atua no Iêmen. Interessante, esse grupo ganhou força nos anos 2000 e em 2014 tomou o controle da capital do país. Forçou o governo eleito, o governo reconhecidamente internacional, a deixar a capital, a se exilar. Então, parte do Iêmen é controlado por esse grupo Houthi, um grupo rebelde. De boa, é um grupo, dentro das vertentes islâmicas, é um grupo xiita. É um grupo apoiado pelo Irã. Olha o Irã aparecendo aqui na nossa discussão. O Irã. Tá? O Irã tem liderado um grupo de países que recebe o nome Eixo de Resistência. São países que apresentam ali visões contrárias a Israel e ao Ocidente, especialmente aos Estados Unidos. Quem integra esse grupo aí liderado pelo Irã? É o Hezbollah, que atua no Líbano, por exemplo, certo? A Síria, o Hamas e os Houthis. Então, sintetizando, navios no Mar Vermelho sofrem ataques. Ataques de quem? De um grupo chamado Houthis. Por quê? Qual o motivo? Protesto contra a guerra de Israel e Hamas. Houthis, H, né? Certo? Hamas também é H. Então apoia, tá? Apoia o Hamas. Com esses ataques, o frete internacional passou por uma grande elevação. 15% do comércio mundial, galera, passa por aqui, tá? Então, teremos aí reflexos econômicos diante desses ataques. Estados Unidos e Reino Unido têm promovido ataques contra os Houthis. Então, segundo fato da aula de hoje. Tomar um golinho de água? Birigui, falo diretamente de Birigui, tá? Para quem não me conhece ainda, Birigui, interior de São Paulo, e aqui tá uns 30 graus mais ou menos. Turquia aprova a adesão da Suécia à OTAN. Então essa é a manchete. Pô, Turquia aprova a adesão da Suécia à OTAN. Tá, Márcio, eu nunca entendi muito bem nem o que é essa OTAN, então vamos lá. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Aqui, ó, OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ela é o quê? É um bloco econômico? Não. Olha pegadinhas que podem surgir em prova. A OTAN é um bloco econômico? Nada disso. A OTAN é uma aliança militar. É uma aliança que foi formada em 1949, no contexto da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, nós tínhamos uma grande polarização mundial, né? Era um mundo bipolar. De um lado, um grupo de países que seguiam princípios do capitalismo, que eram liderados pelos Estados Unidos. Do outro lado, um grupo de países que seguiam princípios do socialismo, que eram liderados pela União Soviética. Então, mundo bipolar. Nesse mundo bipolar da Guerra Fria, a todo momento existia um grande receio de um conflito. Então os países começaram a se aliar para criar ali uma base comum. E o entendimento era o seguinte: se alguém invadir esse país que é meu aliado, todos os demais países, inclusive eu, ingressamos junto nesse conflito. Então foi um sistema ali de defesa, né? Cooperação, defesa mútua, criado em 1949. Com o fim da Guerra Fria, alguns falam em 1989, outros gostam do ano 1991, para mim tanto faz o ano que você escolher. Com o fim da Guerra Fria, no final dos anos 80, início dos anos 90, a OTAN ampliou a sua área de atuação
para o leste europeu. A OTAN era essa aliança militar desse grupo capitalista, desse grupo liderado pelos Estados Unidos. O leste europeu era uma área de influência da União Soviética, dos socialistas. Então a OTAN ampliou a sua influência. Tanto que ex-estados soviéticos integram a OTAN. Estônia, Letônia, Lituânia. Inclusive, a aproximação da OTAN com a Ucrânia está entre um dos fatores que contribuiu para o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ou, se você preferir, da invasão russa à Ucrânia. Então, essa é a OTAN, uma organização militar. Aí, voltando para essa história da Ucrânia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, alguns países ficaram assustados. Essa é a palavra, tá? Entre esses países, 2 que historicamente eram neutros. Finlândia e Suécia. Finlândia e Suécia nunca tomaram partido, mas observaram, pensaram, caramba, os caras invadiram a Ucrânia. E se amanhã eles invadirem o nosso território? O que nós faremos? Como lutar contra a Rússia? Não dá, né? Então, acho que eu vou pedir para fazer parte dessa tal OTAN. Foi o que aconteceu. Finlândia e Suécia pediram para ingressar na OTAN. A Finlândia já conseguiu. A Finlândia é país membro da OTAN. A Suécia ainda não. Está até destacado aqui no meu mapa. Novo membro da OTAN, não é novo membro. É o possível novo membro. A Suécia ainda não. E por que não? Porque 2 países apresentaram uma resistência. Um desses países, a Turquia, que eu destaquei aqui. Mas por que a Turquia tem que aprovar? Bom, a Turquia é um país membro da OTAN. E para um novo integrante fazer parte da OTAN, todos os atuais membros precisam dar o ok. Turquia vinha impedindo. Turquia acusa a Suécia de abrigar terroristas, que a Turquia considera como terroristas, tá? Que o governo turco considera integrantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. A Turquia pedia para a Suécia extraditar esses membros do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. A Suécia se negou. Então demorou um pouco mais para a Turquia dar o aval à Suécia. Isso acontece agora em janeiro. Então, ato simbólico. As bancas podem questionar isso. Olha, que país aí teve agora a sua adesão aprovada pela Turquia? Suécia. Ah, Márcio, então a Suécia agora já é um país membro da OTAN? Ainda não. Falta um último degrau ali para ser escalado. Esse degrau é a Hungria. A Hungria não gosta das acusações que a Suécia faz contra o seu modelo de governo. A Hungria é governada por Viktor Orbán, um político de medidas populistas, um político nacionalista e que hora e outra flerta aí com o desrespeito a direitos humanos. E a Suécia tece essas acusações. Então, a Hungria, que é uma espécie de retratação da Suécia. Vamos observar os próximos capítulos, tá? Mas, por enquanto, pensando em prova, qual país está em vias de ingressar formalmente à OTAN? A Suécia. De boa? Vamos ainda nesses conflitos geopolíticos, né? Observem que a aula de janeiro tem bastante conflito geopolítico. Manchete. Taiwan elege candidato anti-China. Tivemos eleições em Taiwan. O Partido Democrático Progressista, que é contra a unificação com a China, já explico isso, venceu a eleição presidencial. Vamos só interpretar o texto. Poxa, se é um partido contra a unificação da ilha com a China, a ilha é Taiwan,
significa que é um partido anti-China. De boa quanto a isso? Porque se ele não quer se unir, ele é anti. Suave. Beleza. Tá, mas por que se unir, Márcio? Taiwan é um país? Não é? Qual é a treta aí? Recentemente, Taiwan foi o epicentro de uma crise entre Estados Unidos e China. Tá? Porque é o seguinte, há uma grande discussão sobre o território de Taiwan, um território muito estratégico. Taiwan produz, para vocês terem uma ideia, metade dos chips no mundo hoje. Chips que são necessários aí para uma série de equipamentos eletrônicos, ok? Então Taiwan é muito importante por conta dessa produção de chips. Há uma frase aí muito famosa que é a seguinte: ninguém ataca Taiwan, ninguém briga diretamente com Taiwan, porque Taiwan está cercada por uma espécie de escudo de silício. Essa ideia de escudo de silício faz referência a esse material para a produção dos chips. Boa? Tá. Voltando. Essa ideia de unificação, vai unificar, não vai? Por que tem que unificar? Taiwan é um país, não é? China, visão da China. China entende que Taiwan é uma província rebelde, que Taiwan faz parte do seu território. Taiwan não é país, é um grupo rebelde, é uma província rebelde, apesar de ter um parlamento próprio, ter uma certa autonomia, ter um regime próprio, é parte da China. Tá, mas e Taiwan? Como que Taiwan enxerga essa situação? Taiwan diz o seguinte: não, nós somos independentes. A gente precisa que o mundo aí apoie, que o mundo reconheça. Mas Taiwan tem uma constituição própria. Então, Taiwan é independente. Taiwan reivindica a independência. Beleza, mas por que surgiu esse dilema? Da onde surgiu essa discussão? A gente tem que voltar lá no final dos anos 40, em 1949, ocorreu a Revolução Chinesa, a Revolução Comunista na China. E com essa Revolução Chinesa, quem assume o controle da China continental é o Partido Comunista. Então, o Partido Comunista assume o controle da China continental. Os nacionalistas, capitalistas, derrotados, vão se refugiar nessa ilha de Taiwan. Então aqui a gente tem os nacionalistas e no continente os comunistas. Ambos reivindicavam ser a verdadeira China. Só existe uma China, não tem duas Chinas. Eu sou a verdadeira China, diziam os nacionalistas. China continental dizia: nós somos a verdadeira China. Durante muito tempo, a ONU reconheceu os nacionalistas, a ilha, como representantes da China. Mas nos anos 70 esse entendimento mudou. Porque a maior parte da população está concentrada no continente. Como pode uma ilha pequena com um regime diferente responder por 1 bilhão de habitantes? Aí a ONU mudou esse entendimento. Então a verdadeira China para a ONU é a China continental. Márcio, a ONU reconhece Taiwan como um país? Não. E os Estados Unidos? Também não. Nem os Estados Unidos reconhecem Taiwan como um país independente. Então esse é um ponto interessante. Vontades do governo chinês continental, da China, do Xi Jinping, do Partido Comunista, unificar, integrar Taiwan. Vontade de Taiwan se tornar independente. Xi Jinping já deixou claro que se precisar utilizar força para essa unificação, utilizará. Por isso que essa eleição levanta uma série de questões. O que vai acontecer nesse território agora? Imaginem que o mundo já passa por alguns conflitos ideológicos. Temos a guerra Rússia e Ucrânia, conflito ideológico. Temos a guerra de Israel com Hamas. Uma treta entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que eu já vou comentar. China e Taiwan. Então gera um certo temor, né? De uma escalada mundial de conflitos. Não falei da Coreia? A tensão na Coreia está aumentando. O
que a Coreia do Norte fez agora no mês de janeiro? Disparou vários mísseis em direção ao Mar Amarelo. Alguns desses mísseis atingiram território sul-coreano. Então, peraí, Márcio, deixa eu ver se eu entendi. Coreia do Norte disparou mísseis. Esses mísseis não atingiram diretamente nada, não matou ninguém, mas chegaram ao território sul-coreano. Então, houve uma violação territorial. Beleza. Tá. Então, a coisa não está muito boa, né, Márcio? Entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Não está muito boa. Olha a manchete. Tensão! Tensão! Aumenta. Também é uma discussão que a gente precisa fazer aqui sobre as Coreias. Tá? Um dia, toda essa península foi uma coisa só. Nós tínhamos a península da Coreia, certo? Em 1945, né, com o final da Segunda Guerra, essa região vai passar por um processo de separação, que vai se consolidar, vai ser dividido mais ou menos em 1948. Então nós vamos ter a divisão da Coreia lá no paralelo 38. A parte norte ficou com influência da União Soviética, uma influência socialista, comunista. A parte sul ficou com uma influência dos Estados Unidos, uma influência capitalista. Então, esse território foi dividido, parte sob orientação da União Soviética, parte com orientação dos Estados Unidos. E por que rolou toda essa treta, Márcio? Porque essa região foi ocupada pelo Japão. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão derrotado, houve a ocupação soviética e dos Estados Unidos na Península da Coreia. E culminou com essa divisão. Aí você tem aqui duas visões ideológicas distintas. Dois regimes distintos. A Guerra Fria tendo seu início. Toda uma circunstância que contribui para um conflito, que vai acontecer de fato em 1950. Em 1950, a Coreia do Norte invade parte do território da Coreia do Sul revida, e entre 1950 e 1953 tivemos a Guerra da Coreia. Uma guerra que não acabou. O que houve em 53 foi a assinatura de um armistício, não um acordo de paz. Então, tecnicamente, Coreia do Norte e Coreia do Sul estão em guerra. Tá? Mas a guerra mesmo, o combate, o conflito, aconteceu ali entre 50 e 53. E por que a tensão está aumentando agora, Márcio? Justamente agora. Não é agora. Já tem uma década aí, até um pouco mais de uma década. A Coreia do Norte, país mais isolado do mundo, talvez seja o país mais isolado do mundo, é liderada pelo Kim Jong-un. E o Kim Jong-un intensificou programas de armamento na Coreia do Norte. Então há um grande investimento em armamento. E aí ele deu uma declaração muito forte agora em janeiro. Olha, nosso principal inimigo é a Coreia do Sul. Cogitou-se até alguns anos de um acordo de paz entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E agora não. A volta da tensão. Beleza? Então, mais uma situação para a gente ficar de olho. Tensão na Coreia. Muito porque essa tensão? Vários disparos, vários testes militares realizados pela Coreia do Norte. Falando bastante, né? Vários conflitos internacionais. Agora vamos trocar uma ideia em relação ao Brasil. Vamos falar um pouquinho de questão ambiental, que é um tema... Eu, no início do ano, postei lá no Instagram as tendências de atualidades para o ano de 2024. Primeira tendência é geopolítica. Nós discutimos praticamente só geopolítica até agora, né? Geopolítica, primeira tendência do ano de 2024. E a segunda, que já é uma tendência de anos anteriores, questões ambientais. E aí trago para vocês notícias, uma positiva e uma preocupante, sobre desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Antes de iniciar com dados, Amazônia e Cerrado, pessoal, para vocês ok o entendimento do que é cada uma dessas áreas, cada um desses conceitos? Porque são biomas, né? São biomas. Biomas são áreas com vegetação semelhante, uma fauna
semelhante, condições climáticas mais ou menos semelhantes. Então essas áreas homogêneas nós chamamos de biomas. Lógico que o conceito é muito mais complexo, mas como o Márcio disse lá no início, a ideia nossa aqui é direto ao ponto. Não chegar nos detalhes a ponto de ser prolixo. Tá? Preciso da informação que seja útil para você resolver questões. E essa é a minha especialidade. Tá? Eu sou formado em geografia, sou graduado em geografia, sou concursado na área ambiental, então eu tomo até cuidado para não falar muito desses assuntos, senão eu fico muito tempo. Então vamos lá, vou tentar ser direto ao ponto. Amazônia. É esse bioma localizado no Brasil, na região norte do Brasil, pega uma parte do estado do Mato Grosso, e se a gente falasse de Amazônia legal, seria todo o Mato Grosso, e pega uma parte do Maranhão. Então, essa é a Amazônia, tá? A Amazônia é um bioma florestal. Quando eu digo que é um bioma florestal, são várias árvores com copas tocando, é uma floresta úmida, tem folha o ano inteiro, chove o ano inteiro. Essa é a Amazônia, beleza? Tá. O Cerrado, sua área predominante no Brasil, está no centro-oeste, mas ele também pega parte da região nordeste, pega o estado do Tocantins, pega uma parte de São Paulo, tem até uma manchinha aqui no Paraná. O Cerrado já é uma vegetação que nós podemos falar em grandes biomas do mundo, uma vegetação savânica. Não é uma floresta. Nós temos árvores esparçadas umas das outras, arbustos e uma vegetação gramínea rasteira cobrindo o solo. Então, esse é o Cerrado. Beleza? Tá, o que aconteceu em cada um desses biomas? Na Amazônia Legal, caiu pela metade. O desmatamento caiu no ano de 2023. Pô, Márcio, então foi bom, na Amazônia caiu o desmatamento? Sim. Nós tivemos o melhor índice desde 2018. É uma mudança de cenário. Nos últimos anos, a Amazônia sofreu com desmatamento intenso. Então, o desmatamento na Amazônia caiu pela metade. Beleza? Olha o gráfico aqui. A gente pode vir para cá. Ó. O histórico, olha. Desde 2018, nós não tínhamos um ano com desmatamento tão baixo. 4 anos seguidos de alta no desmatamento. Tá? Agora, em relação ao Cerrado. O Cerrado registrou um aumento de 43%. Então, no Cerrado não diminuiu. Aumentou, e aumentou consideravelmente. 43%. É o maior índice da série histórica. Ó, a série histórica do Cerrado ela é mais curta, tá? Maior índice. Tá, Márcio, então peraí. Como é que eu vou lembrar disso? Porque as provas podem embaralhar a minha cabeça ali. Então vamos lá, tá? Cerrado. Quando a gente fala em cerrado, já imaginou madeira? A madeira, para ter desmatamento, a madeira tem que ser cerrada, né? Cerrada. Então, onde, em que local, em qual bioma essa madeira está sendo cerrada? Que o desmatamento aumentou? No Cerrado. Tá? É só um jeito de você lembrar. Eu faço muito dessas brincadeiras, tá? Rima, jogo de palavra, inicial, mnemônico. Ah, então, se tem desmatamento, a madeira está sendo cerrada. Só pode ser no Cerrado. Enquanto na Amazônia, caiu. E aí, cuidado, não é que não teve desmatamento, hein? Desmatamento continua. Ainda é preocupante. Mas caiu. Suave? Vamos falar de economia agora? Balança comercial atinge 98 bi em 2023. Que diacho é esse de balança comercial? Um país vende produtos para outros países, concordam? Concordo, Márcio. O Brasil, por exemplo, vende soja, né? Muito. Vende minério de ferro, exatamente. E um país também compra produtos de outros países, certo? Certo. Nós chamamos isso de exportação e importação. Exportação é o que eu mando para outro país, que vai para fora. Importação é o que eu trago de outro país, é o que entra. De boa? A diferença entre importação e exportação é o que nós chamamos de balança comercial. Fiz um balanço do meu comércio. Comprei, vendi, fiz um balanço. Quanto que deu? Foi bom? Foi ruim? Comprei mais do que vendi? Vendi mais do que comprei? No caso brasileiro, houve um superávit.
Piorou, Márcio, eu não sei o que é superávit. Superávit é quando o resultado é positivo. Ou seja, eu exportei mais do que importei, aí eu tenho superávit. Ah, então maravilha, o Brasil vendeu, exportou mais do que importou. Exatamente. E não foi pouquinho, 98 bi. E se eu tivesse importado mais do que exportado, qual nome recebe? Aí é déficit, tá? Eu também digo que quando exporto mais do que importo, que a minha balança comercial foi favorável. O contrário, ela foi desfavorável. E aí, só para vocês compararem em números, né? Aqui é um gráfico, desde 2010, da balança comercial brasileira, em dólares. Teve ano que foi ruim? Aqui, ó. 13, 14 não foi legal, não. No geral, historicamente, o Brasil apresenta superávit, tá? Historicamente, o Brasil registra superávit, exporta mais do que importa. Nos últimos anos, ó, bateu 60 bi. É bom, Márcio? É bom pra caramba. É um número altíssimo. É que em 2023 foi excelente. Batemos recorde. Ou, como eu aprendi, eu falo recorde, né? Um aluno um dia me corrigiu. Falou, professor, fale recorde. Recorde. Então o Brasil bateu recorde na balança comercial. E aí alguns pontos interessantes que as provas podem explorar. Qual o principal destino da exportação brasileira? Questão clássica, cai todo ano. Pega a caneta vermelha aí. Pega a caneta vermelha aí. Cai anualmente. Quem é o principal parceiro comercial do Brasil? Cai em atualidades, cai em conhecimentos gerais, cai em realidade brasileira, cai em geografia. Pô, não é comércio que a gente tá falando? Comércio começa com que letra? Comércio, com C, Márcio. C de comércio, é balança comercial, é comércio, né? E é B, balança comercial, tá? O principal parceiro brasileiro é a China. China, principal parceiro. C de comércio, C de China. B de balança, B de Brasil. É Brasil e China. Suave? Se eu pensasse só em país, o segundo seria os Estados Unidos. O terceiro, Argentina. Quarto, a Holanda. Falando em países. Coloquei para vocês aqui uma lista de regiões, de blocos econômicos. Então, China, 1/3, 31%, dá para não falar 1/3. Vocês vão me corrigir na matemática. 30% das exportações brasileiras são destinadas à China, principal parceiro comercial do Brasil. Depois, União Europeia, Estados Unidos, Sudeste Asiático e Mercosul. Tá, e qual é o produto? A prova pode questionar isso. Quais os itens mais exportados pelo Brasil? Em primeiro lugar, soja. Oh, isso eu sei, Márcio. Quando a gente exporta, né? Eu lembro de um cifrão, é dinheiro, né? Cifrão. O cifrão não é um S assim? O cifrão é um S, né? Com 2 riscos ali. É. Cifrão, S de soja. Soja é o principal produto exportado pelo Brasil. Segundo lugar, óleos brutos de petróleo. Então o Brasil é um grande exportador de petróleo, tá mais de óleos brutos, não do petróleo refinado. E minério de ferro, terceiro produto. Então podemos notar que o Brasil é um grande exportador de commodities, tá? Produtos com baixo valor agregado. Suave? Olho na balança comercial favorável. Olho na China, hein? Cai direto. Mudanças climáticas, tema ambiental, tema da tendência, tema do momento. 2023 é o ano mais quente no Brasil já registrado. E não é só no Brasil, a Organização Meteorológica Mundial disse, olha, 2023 é o mais quente da história do planeta. Como geógrafo, preciso fazer uma observação aqui. O planeta tem 4,5 bilhões de anos, tá? Nesses 4,5 bilhões de anos, ele já foi muito mais frio e muito mais quente. Quando a gente fala mais quente da história do planeta, é dessa história de mensuração, de registro. Beleza? Então, o ano mais quente da história do planeta já registrado. Suave? No Brasil, mesma coisa. A temperatura no Brasil ficou a média em 24,92. Foi quase, não chegou a 1 grau, mas 0,69 graus acima da média histórica. Tá? Então, quase 1 grau acima da média histórica. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Né? Deixei um gráfico aqui só para vocês compararem os anos mais quentes já registrados no Brasil desde 61. Então, 2023, primeiro lugar. 2015 havia sido um ano também bem quente, tá? 2019. Então, observem que os anos recentes
tem se consolidado como os anos mais quentes já registrados. Aí uma outra observação de uma instituição diferente agora, do Observatório Europeu, do Observatório Copérnicos. 2023 foi o ano mais quente já registrado nos últimos 100 mil anos. Mais quente já registrado. Mas isso é o que mesmo? É esse negócio de mudança climática, aquecimento global? Isso existe? Galera, aquecimento global é um processo de elevação da temperatura média do planeta nos últimos anos. O aquecimento global, ele é inegável, é indiscutível. Tá? O planeta está aquecendo. O que a gente pode, aí um debate mais amplo é quais são as causas desse aquecimento global. Há uma vertente, há uma ala de cientistas que diz que é um ciclo natural do planeta. Há uma outra ala, e essa que tem mais força no momento, que é uma ala que tem vários argumentos concretos para mostrar isso nos últimos 150 anos, de que esse aquecimento global ele tem sido causado, potencializado, incrementado pela ação humana, pela emissão de gases que intensificam o efeito estufa. Ok? Então, há um processo de aquecimento global. Esse processo de aquecimento global, ele tende a gerar aí uma série de consequências negativas. Algumas regiões sofrerão com secas intensas. Outras regiões, as chuvas aumentarão. Vai ter degelo em algumas regiões. Algumas regiões litorâneas, o nível do mar vai subir e essas regiões vão desaparecer. Então há uma série de consequências que o aquecimento global deve trazer. Tá? Por que eu estou explorando um pouquinho o aquecimento global? Várias bancas questionam motivo, consequência, até mesmo o conceito de aquecimento global. Hoje a grande discussão para frear o aquecimento global é o Acordo de Paris. Um acordo assinado por 195 países que se comprometeram a promover esforços para evitar que lá em 2100, a temperatura do planeta não ultrapasse 2 graus quando comparado com os níveis pré-industriais. Tá? Então a ideia é, até 2100, manter esforços para a temperatura não chegar aí em um nível 2 graus acima dos níveis pré-industriais. Parece que isso não vai ser cumprido, né? Tivemos registros aí intensos em 2023, já previsões que em 2030 essa temperatura vai estar acima de 1,5 grau do nível pré-industrial, já em 2030. Então existem essas especulações. Isso é importante. Um outro fator de 2023 que contribuiu para temperaturas elevadas, principalmente no Brasil, aí eu vou falar de Brasil, foi o fenômeno El Niño, tá? Então um outro fenômeno que, no caso brasileiro, contribuiu para temperaturas elevadas. Bom, vamos falar um pouquinho de saúde pública? Em 2023, o Brasil bateu recorde de mortes por dengue. Tá? O Ministério da Saúde divulgou no finzinho do ano, lá no dia 27/12 de 2023, 1.079 mortes pela doença. Tá? Então bateu recorde, né? Vamos falar, recorde de mortes em 2023. Aí olha essa observação da OMS, Organização Mundial de Saúde. Brasil é o país com mais casos de dengue no mundo. Então, o Brasil morreu muita gente de dengue e o número de casos é elevadíssimo. E olha, ainda falo de 2023, já vou falar de 2024, tá? Por enquanto, 2023. A OMS também chamou a atenção que essa doença tem se espalhado para países que antes não circulavam. Caramba, Márcio. A dengue é aquela doença transmitida por um mosquito, né? Exatamente. É uma doença viral, transmitida por um mosquito. E aí a prova pode ser bem simples, perguntar sobre o mosquito. No caso brasileiro, é o Aedes aegypti. Tem outras variações do Aedes que são transmissores em outros países, tá? No Brasil, Aedes aegypti é o transmissor da dengue. Esse mosquito, a proliferação dele acontece principalmente em água limpa parada. Então, para ele se multiplicar, água limpa parada é o ideal. Temperaturas elevadas. Então, o verão brasileiro cria todo um cenário para multiplicação do mosquito transmissor da dengue. Aí uma observação que
pode nos encher de esperança. Nós temos uma vacina já aprovada contra a dengue. O nome dela eu acho fantástica. É a Qdenga. Qdenga, né? Se você não quer dengue, tem que tomar a Qdenga. Essa vacina incorporada no SUS, em algo histórico, mais um elemento interessante. E num primeiro momento, ela vai ser direcionada a grupos prioritários e algumas regiões que estão com sua situação de mais emergência, tá? Então não é ainda disponibilizada para toda a população, vai ser escalonado esse acesso. E aí sobre o Brasil, agora 2024, tá? 2024 agora. Tá 408 mil aqui, mas no momento que eu gravo essa aula já bateu 500 mil. Nós temos aí 500 mil casos de dengue no Brasil em 2024 já. A maior incidência, número de casos por habitantes, né, no Brasil, atualmente Minas Gerais e Distrito Federal, essas duas unidades da federação. Suave? De boa? E o nosso último fato dessa revisão, desse resumo do mês de janeiro. Favelas e comunidades urbanas. Conhece o IBGE? Conheço, Márcio. IBGE. Eu aqui, inclusive, estou assistindo esse vídeo porque farei prova do IBGE. Massa! O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE tem várias funções. Na sua missão, né, tem lá fazer a contagem da população brasileira, acompanhar aí indicadores econômicos, questões territoriais. Então o IBGE tem uma série de atividades. E a mais famosa delas é o censo demográfico, né? O censo demográfico que é realizado com uma periodicidade de 10 anos. Não foi realizado em 2020 por conta da pandemia, em 2021 faltou dinheiro, mas em 2022 o IBGE realizou o censo demográfico, né? Então, o nosso censo, tá? E qual é a notícia? Desde 1991, o IBGE utilizava para descrever, para nomear favela, o termo aglomerados subnormais. Em 2 censos anteriores, o IBGE chegou a utilizar aglomerados excepcionais e, a partir de 91, aglomerados subnormais. Pô, mas o que é esses aglomerados subnormais? É o termo usado para descrever favelas. Agora, em 2024, então quentinha, janeiro de 2024, o IBGE informou que passará a adotar nas suas pesquisas, inclusive no censo, o termo favelas e comunidades urbanas. Explicação? Segundo o IBGE, é uma questão já discutida pelos pesquisadores técnicas, mas enfatizou. Já era algo reivindicado por movimentos sociais, pela comunidade. É assim que eles querem ser chamados. Favelas e comunidades urbanas. De boa? Então, olho nesse fato também possui potencial de prova. Galera, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Foi a primeira aula do meu canal. Eu trabalho aí em diversas instituições muito boas de concurso público, tenho o maior respeito por todas elas, mas muitos alunos pediam que eu tivesse um canal para poder divulgar um material, fazer uma aula especial. Então, essa é a proposta do canal. A ideia é trabalhar com vídeos semanais, uma vez por mês realizar essa retrospectiva, né? Abordar os principais fatos noticiados no mês anterior e, de repente, quando tiver uma prova de grande magnitude, existir o desejo dos alunos, montar um aulão de véspera, um aulão de revisão. Então, já deixo aqui, vou pedir, nunca pedi isso, vocês que me acompanham em outras plataformas, nunca pedi isso, primeira vez que eu vou pedir, porque para esse canal se consolidar, para a gente conseguir construir, né, esse trabalho no YouTube aqui, gratuito, eu preciso criar uma comunidade de pessoas que queiram ver o vídeo. Então, se você puder curtir, compartilhar com um amigo, o Márcio está lá também no Instagram. No Instagram tem posts diários, dicas diárias. Não há
um dia, eu comecei com essa prática em 2024, não há um dia que eu não insira qualquer notícia, qualquer fato, qualquer dica sobre atualidades, geografia, conhecimentos gerais, realidade brasileira. Então, se puder, seguir o Márcio lá no Prof. Márcio Gomes. E ainda vou pedir uma outra coisa. Deixem aí sugestões de temas, assuntos que vocês querem escutar, que vocês acham importantes, e tentarei atender todos aí na medida do possível, tá? Então, muito obrigado pela companhia de vocês, fico muito feliz se você chegou até esse momento do vídeo, e na próxima semana estaremos aí com novidades. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.